Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mas tem um texto que eu quero deixar para os irmãos e as irmãs, para ficar nos seus corações nesse dia. Nesse texto que se encontra na meditação perto do céu, tem o primeiro texto para a nossa meditação, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Bem conhecido do nosso povo, né? O segundo parágrafo diz assim: será apresentada uma mensagem especial de verdade apropriada para este tempo, a qual deve ser recebida, aceita e posta em prática. A verdade eterna da palavra sobressairá livre de toda forma de erros sedutores e interpretações espiritualistas, livre de todos os quadros atrativos, fascinantes. Ao povo de Deus serão insistentemente apresentadas falsidades, mas a verdade deve permanecer revestida de seus belos e puros vestidos. A palavra, preciosa em sua influência santa e própria para elevar, não deve ser degradada ao nível dos assuntos comuns, efêmeros. Deve permanecer sempre afastada das ideias errôneas com que Satanás procura enganar, se possível, os próprios eleitos. A proclamação do Evangelho é o único meio pelo qual Deus pode empregar os seres humanos como seus instrumentos para a salvação de outros. À medida que homens, mulheres e crianças proclamarem o Evangelho, o Senhor abrirá os olhos dos cegos para ver seus estatutos e escreverá sua lei no coração do verdadeiro penitente. O vivificante Espírito de Deus, a operar por meio de agentes humanos, conduz os crentes a um só pensamento, um só coração, unidos em amor a Deus e em obediência aos seus mandamentos, preparando-se aqui para a transladação. Amém? Eu li esse texto porque nós, no poder do Espírito Santo de Deus, vamos proclamar o Evangelho. Cada um da forma em que Deus der o talento, né? Cada um usando os meios que lhes serão possíveis. Que Deus nos abençoe, que todos nós possamos buscar poder dos altos céus para a proclamação do Evangelho. E que nós tenhamos, como diz aqui, um espírito vivificante, né? E que possamos todos falar uma só língua, ter um só pensamento e um só coração. E unidos em Deus, em obediência aos seus mandamentos, estejamos preparados para a transladação. Amém? Bom, em poucas palavras vamos falar agora sobre a volta, a segunda vinda de Jesus à Terra. Da política na época da volta de Jesus, que vai ter Mateus 24, 6, 7, diz que ouvireis de guerra e rumores de guerra, que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Também fala sobre as catástrofes naturais, né? Aí a gente tem, e haverá em vários lugares grandes terremotos, está lá em Lucas 21, verso 11. Fala sobre as doenças e a peste que a gente tem visto muito, além dos terremotos, dos maremotos, dos vulcões, né? Perdão, dos vulcões. A gente tem ouvido falar de fomes, de pestes, né? E está lá em Mateus 24, 7, né? E haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Em Lucas 21, 26, fala dos homens desmaiando de terror, né, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E a gente vê muitas coisas têm acontecido nesse sentido, né? Mateus 24, 12 fala que a iniquidade se multiplicaria, né, o amor de muitos esfriaria. E a gente está vendo iniquidade muito grande. O amor das pessoas, quase nem existe mais amor, né, entre os seres humanos. Então, esses são alguns sinais da volta de Jesus, né? E fala também da falta de fé. Tem até uma pergunta, em Lucas 18, 8, tem uma pergunta muito interessante. E vale a pena você pensar nela, que diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí, o que vocês acham?
a gente vê as religiões se multiplicando e elas propagam prosperidade, cura. Muitas vezes falta amor, falta fé, fé verdadeira em Jesus Cristo, né? Falsos cristos, né? Em Mateus 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Fala também, segundo Pedro 3,3, nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que escarnecem da palavra de Deus, né? Homens blasfemos, ingratos, profanos, sem amor, tendo aparência de piedade, mas não sendo piedosos. Está lá em 2 Timóteo 3:1-5. Então, tudo isso, todos esses sinais da volta de Jesus, você já vê, você já consegue visualizar, né? A iniquidade, as guerras, doenças, as pestes, né? O terror das pessoas, guerras entre as nações, falta de paz, né? Então, busquem ler esses textos, pesquisem, orem, e amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Amanhã a gente vai falar porque, apesar de todos esses sinais e outros, né? Tem aí a avareza do homem, tem o matricídio, patricídio, né? Que é filho matando pai, pai matando filho, e mãe matando filho, filho matando mãe, né? A imoralidade total na face da terra. Todas essas coisas acontecendo e por que Jesus ainda não voltou. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá certo? A gente vai ver os textos da Bíblia que falam por que Jesus ainda não voltou. Eu aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro. Até lá!